palavra do Senhor diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Hoje quero refletir com os queridos irmãos, amigos, sobre o seguinte tema: somos aquilo que reproduzimos. Às vezes podemos até discordar disso, mas é um fato, somos muito daquilo que nós reproduzimos. Quando o texto nos diz aqui, no princípio era o Verbo, essa palavra princípio se refere ao início da criação, ao início de todas as coisas, se referindo ao próprio Cristo, que esse Verbo é uma palavra atribuída a Jesus, dizendo que Jesus ele estava lá, antes de tudo vir à tona. Jesus já era, Jesus já estava com Deus, Jesus é Deus. A palavra verbo aqui é uma palavra no grego traduzida também como logos. Jesus então é o logos, ou seja, ele é a palavra. E essa palavra, essa expressão não é apenas uma palavra escrita, mas uma palavra vivida, vivenciada, uma palavra falada. É Deus em ação. Quem é Jesus? Jesus, ele é a palavra, ele é o Logos. Ele é Deus em ação. É Deus em ação. É Deus criando. Jesus, ele é Deus se revelando ao mundo, à humanidade. Jesus é Deus trazendo salvação. A palavra aqui no Evangelho de João, se referindo a Jesus, é que Jesus, ele como Filho de Deus, também ele é o próprio Deus. Nesse primeiro capítulo, João está nos mostrando quem é Jesus. Quando nós lemos todo o capítulo, nós vamos ficar maravilhados com a revelação de João. Você não pode deixar de ver Jesus Cristo como Filho, mas também como próprio Deus. Por causa dos nomes que João traz aqui nesse Evangelho, os títulos dados ao próprio Jesus Cristo. As obras que ele faz, o testemunho que ele dá, a sua autoridade, a sua personalidade, declaram tudo isso, quem ele é. Quando falamos, quando agimos, quando você está trabalhando, quando você está se relacionando com as pessoas, quando você produz, tudo aquilo que você faz, fala, demonstra, revela quem de fato você é. No texto, o nome de Cristo prova que ele é Filho de Deus. Por isso que João usa a palavra, ele é a palavra, ele é o Logos. Cristo revela a mente, o coração de Deus. E ele revela isso a toda a humanidade, todos os homens. Da mesma forma, então, como eu estava falando, que as nossas palavras revelam o nosso coração, revelam o que temos dentro da nossa mente. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quando eu escuto as suas palavras, quando você me escuta, quando você convive comigo, quando o tempo passa e a gente convive com as pessoas, ouvindo as pessoas, por exemplo, um aluno que estuda com um professor 1 ano, 2 anos, 3 anos, ao ouvir o professor, ao vê-lo se comunicar, ao vê-lo ali compartilhar sua própria vida, o aluno começa a conhecer não apenas as informações que o professor traz, mas ele começa a conhecer de fato quem é esse professor, quando ele se revela, quando ele fala, quando ele produz, o jeito dele se comportar, o jeito dele transmitir verdades, quando ele está triste, quando ele está animado, tudo isso revela quem nós somos. E Jesus é aquele que revela quem Deus é, como que é a mente de Deus, como que é o coração de Deus. Olhe para Jesus. Por isso, quem vê o Cristo, vê o próprio Pai. Essa palavra Logos também, a palavra ela é composta de letras. Cristo, e as letras aqui é o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e também o ômega, a palavra, é o Logos de Deus, a primeira e a última letra do alfabeto, revelando que Jesus Cristo ele é tudo, ele é completo. Essa ideia de o alfa e o ômega, ou seja, é de todo conhecimento,
toda a elaboração, que possa surgir toda a plenitude, todo o mistério está em Cristo Jesus. Aquele que se revela, aquele que revela o Pai ao mundo, aquele que detém todo o conhecimento, toda a sabedoria. Por isso que em Gênesis, Deus criou tudo por intermédio da palavra. Colossenses capítulo 1 vai dizer também que Jesus, nele, há toda a plenitude de Deus. Isso é maravilhoso. Por isso, queria sugerir para você há duas coisas. Primeiro, você tem que admitir quem você é. Não tem como a gente viver mascarado, não tem como a gente querer apresentar uma coisa que a gente não é. Não tem como a gente revelar algo que a gente de fato não somos. A verdade é que nós precisamos viver com integridade. Como o mundo precisa de pessoas íntegras, inteiras. A ideia da palavra integridade tem a ver com inteiro. Jesus, ele foi inteiro, Jesus foi completo. Jesus apresentou Deus Pai, mas não estava apresentando uma outra pessoa. Ele estava falando a respeito de si mesmo, porque ele é Deus. Nós precisamos dessa integridade, dessa inteireza de caráter, de vida. A segunda verdade que eu queria deixar com você hoje é que se você quer se tornar uma pessoa mais bonita, uma pessoa melhor, não precisa de maquiagem, você não precisa assim de livros de autoajuda, você precisa se aproximar de Jesus Cristo. Nele há toda a plenitude de Deus. Em Cristo nós podemos ser transformados de dentro para fora. Em Cristo nós somos lapidados, assim como Deus criou do nada, do caos, o mundo e deu forma, deu beleza. Deus pode transformar qualquer ser humano. Deus pode transformar o nosso coração. Se aproxime de Cristo. Ele é o Logos, ele é a palavra. Nele há toda a plenitude, há todo o poder, há toda a beleza. Tudo que há no coração de Deus há em Cristo Jesus. Ele é aquele que detém todo o conhecimento. Sonda o coração dos homens. Não há mistério, não há ser, não há criatura no universo que Deus não possa conhecer, não possa entender. Deus nos conhece e Ele nos quer bem. Que Deus nos abençoe. Jesus se revela ao mundo, revelando Deus ao mundo, não como um Deus destruidor, mas como um Deus criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tenham todos um bom dia.